Olá e boas-vindas a mais uma análise técnica trazida até aqui pela Ford College. Na nossa última lição, a gente fez um trabalho incrível de arquitetura, integrando permits diretamente nos fluxos de transação dos clientes, criando aquela experiência sem taxa de gás totalmente fluida. Foi genial. Mas, sejamos honestos, ter uma porta maravilhosa e bem construída não adianta absolutamente nada se a gente esquecer de colocar uma tranca decente, certo? O objetivo hoje é transformar essa estrutura numa fortaleza on-chain impenetrável. Vamos focar em identificar, testar e corrigir as vulnerabilidades mais sorrateiras que afetam esse sistema de permissão. Certo, vamos mergulhar no nosso plano de engenharia de hoje. Primeiro, vamos ver o desafio da segurança. Em seguida, as três principais ameaças aos permits. Depois, como estruturar testes de unidade e integração. Na sequência, o caos absoluto do fuzzing. E fechamos com o endurecimento dos nossos fluxos. Entrando na nossa primeira sessão, o desafio da segurança, construindo a nossa fortaleza. Afinal, como a gente comentou, uma porta blindada não serve para muita coisa se o invasor conseguir simplesmente tirar uma fotocópia da chave original. O que nos leva à sessão 2, identificar exatamente quem são os vilões dessa história. Precisamos entender os 3 vetores de ataque e os casos limite que comprometem a lógica on-chain quando o código sai do laboratório e vai para o mundo real. O primeiro grande vilão é o famigerado ataque de replay, ou ataque de repetição. De um lado a gente tem o permit novo, um passe VIP super seguro e de uso único. Do outro, a grande ameaça, o permit replicado. Para colocar de um jeito simples, um ataque de replay é como se um penetra tentasse entregar para o segurança de uma festa o mesmo ingresso VIP 2 vezes, quem sabe colocando um bigode falso na segunda tentativa e esperando que o sistema simplesmente não perceba. Se a lógica on-chain não barrar essa repetição de imediato, os fundos daquele contrato já eram. O segundo problema gigante é a falha de sincronização de nonce, geralmente causada por problemas na rede. Olha só a linha do tempo. No segundo 1, a transação é enviada normalmente. No segundo 2, rola um atraso na rede. Como não recebe a confirmação, no segundo 3, o cliente entra em desespero e reenvia a transação. E o resultado, no segundo 4, o caos absoluto, um consumo duplicado. O estado do verificador vira uma bagunça, porque o cliente e a rede já não concordam mais sobre qual é o nonce válido no momento. E a terceira ameaça é a maleabilidade de assinatura. É aqui que os atores mal intencionados decidem jogar muito sujo. Em vez de enviar uma permissão perfeitamente formatada, eles propositalmente injetam uma sequência de dados corrompidos, um verdadeiro lixo digital, puro e simplesmente para fazer o sistema entrar em pânico e travar as engrenagens. O nosso verificador tem que conseguir engolir esses dados sujos e descartá-los sem quebrar a execução geral. E isso nos traz para a sessão 3, testando com unidade e integração. Esse é o nosso arsenal defensivo. O que é realmente fascinante nesta parte é usar ferramentas de engenharia para provar matematicamente que o código resiste a todos aqueles ataques. Nossa matriz de testes desenha de forma muito limpa as fronteiras da defesa. A gente tem 3 colunas principais. Primeiro, os testes de unidade, que rodam sem rede, focados só no verificador de permissão para testar uma lógica puramente determinística. Segundo, os testes de integração, que entram para simular os atrasos e reenvios, testando o estado on-chain real. E por último, o fuzzing, que tem como alvo expor os travamentos no sistema. Fronteiras bem delimitadas, cada ferramenta com seu propósito. Mas como provar que a gente barra aquele ataque do ingresso VIP duplicado? A gente usa passos de código super precisos. Passo 1, configurar o ambiente. Passo 2, criar um permit perfeito. Passo 3, enviar pela primeira vez, o que tem que gerar um sucesso absoluto. Aí vem o quarto passo, a verdadeira prova de fogo. Enviar de propósito a mesmíssima assinatura com o mesmo nonce pela segunda vez. O verificador precisa obrigatoriamente dar uma porta na cara dessa tentativa. Para fazer aqueles testes de integração complexos com atrasos e reenvios de rede, o segredo é usar o Solana Test Validator. É um ambiente simulado que roda quietinho e isolado na máquina local. A maravilha disso é que dá para brincar com a reordenação de transações, cenários de corrida malucos e gargalos imensos na rede sem colocar nenhum fundo real em risco. Caos total, mas com segurança garantida. Agora vamos apimentar as coisas na seção 4, Fuzzing, o teste extremo. É o momento de abandonar toda aquela execução ordeira do código e mergulhar de cabeça numa imprevisibilidade automatizada absurda. A questão que o fuzzing nos obriga a enfrentar é a seguinte: o que acontece quando a gente soca dados completamente aleatórios no sistema? O parser, que estava todo preparado para ler um permit lindo e estruturado, de repente recebe um caminhão de lixo em formato de bytes.
Ele recusa com elegância ou sofre um colapso e derruba a execução inteira? Para ilustrar bem, o fuzzing é a ferramenta mais caótica da nossa caixa. Pensa nele como uma criança pequena e cheia de energia que a gente tranca sozinha num elevador. Ela vai apertar todos os botões simultaneamente, chutar a porta, puxar a fiação. O objetivo é exatamente esse: injetar as coisas mais bizarras e inesperadas possíveis só para ver o que quebra e mapear esses casos isolados. E quando essa criança metafórica quebra o elevador, o que a gente faz? A gente aplica os caminhos estritos de correção. Resolvemos o caos do fuzzing ao validar obsessivamente todos os tamanhos, adicionando retornos de erro explícitos ao invés de deixar a aplicação da Panic e limitando o tamanho de tudo que entra. Cada vez que o sistema tropeça, vira uma linha valiosa lá no relatório de depuração. Chegamos à reta final na seção 5, endurecendo nossos fluxos, o projeto definitivo. É hora de pegar todos esses aprendizados e implementar correções de arquitetura que selam essas vulnerabilidades para sempre. A regra número 1, a blindagem mestre contra os ataques de replay, é a atualização atômica de nonce. Estes 4 passos têm que acontecer rigorosamente juntos. Ler o nonce, comparar com o permit, atualizar o valor on-chain e finalmente aplicar os efeitos. Se existir uma microfração de segundo de separação entre esses passos, o invasor vai entrar. É uma questão atômica. Tudo acontece de uma vez, ou nada acontece. E ainda tem uma carta na manga para a segunda linha de defesa: os marcadores de idempotência. Se a rede dá aquela travada e o cliente envia a transação de novo, esse marcador entra em ação como uma bandeirinha cravada no chão dizendo: já foi consumido. Não importa o quão desordenada a rede fique, os efeitos jamais serão processados 2 vezes. É a paz de espírito em forma de código. Antes de fechar o relatório de depuração, existe um checklist de verificação inegociável. Os testes unitários têm que rodar perfeitamente. Os testes de integração devem provar que só rolou um consumo na rede caótica simulada. E o mais importante, o fuzzing precisa massacrar a entrada de dados por pelo menos 10 a 60 segundos e se sair um único pânico, o código volta para a prancheta. A grande filosofia de engenharia que fica de toda essa análise é bem direta. Nunca, mas nunca mesmo presuma que os dados vão chegar na sua porta perfeitamente formatados. Valide rigorosamente toda e qualquer sequência de bytes que vier de fora. O parsing deve ser de ferro, retornando erros estruturados sem jamais derrubar o sistema. Isso é desenvolvimento defensivo de verdade. E, para encerrar, deixa uma reflexão que vai explodir a mente. E se a gente tirasse absolutamente toda essa validação pesada e arriscada de dentro da blockchain e usasse os princípios de abstração de contas? Isso simplesmente muda todo o tabuleiro do jogo de segurança. Mas essa revolução arquitetônica é o assunto da nossa próxima lição. Foi fantástico desbravar essas proteções. Não deixem de acessar forge.college para dominar a fundo a Web3 e encontrar recursos avançados incríveis. A gente se vê na próxima análise.